A paz do Senhor a todos vocês, eu sou o Sandro Costa e quero trazer hoje aqui uma palavra para vocês. Olha, quando a gente vai lá em Timóteo, tem algo tremendo aqui, no capítulo de número 3, no versículo 2, que diz assim: haverá homens amantes de si mesmos. Ora, homens amantes de si mesmos, muitas vezes as pessoas começam a confundir um pouco o que é que a Bíblia está nos dizendo. Por exemplo, lá em João, capítulo de número 12, versículo de número 25, diz assim: quem ama a sua própria vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ora, o que significa essa pessoa querer amar mais o mundo, ou amar mais a sua própria vida, ou ser amante de si mesmo, de uma maneira que desagrade a Deus, a ponto dessa pessoa perder a salvação? Qual é o significado disso? Isso não está falando acerca de você querer uma vida melhor, querer ter uma vida melhor para a sua casa, para a tua família, para os teus filhos. Mas o que está dizendo aqui, na verdade, são acerca de pessoas egoístas. Pessoas que passam por cima de outras pessoas para crescer. Pessoas que têm empresa, pessoas que são donos de negócios, por exemplo, e que colocam funcionários sob um trabalho escravo, que enriquece nas costas dessa pessoa com injustiça. Pessoas que decidem viver sem Deus na sua vida. Pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que acreditam mais na ciência do que na própria palavra de Deus, tá? Embora exista uma ciência boa que concorda com a palavra de Deus, mas existe a ciência que ela despreza a palavra de Deus, despreza a criação. Existem pessoas que não acreditam em Deus e que acreditam que é para si próprio um Deus, que é ela que decide, que é ela que faz. Então, isso é ser amante de si mesmo, tá? Ser amante de si mesmo é a pessoa egoísta. É aquela pessoa que vive para si próprio e jamais para Deus. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque muitas pessoas estão sofrendo neste mundo por não acreditarem em si próprio. Acreditar em si é uma virtude muito boa quando você acredita em si, mas acredita em si com a ajuda de Deus na sua vida. Olha, eu acredito que eu vou conseguir, que eu sou capaz, porque Deus fez o ser humano é incrível, porque Deus me trouxe a este mundo com um propósito, porque Deus quer que eu seja mais do que vencedor, que eu sou capaz de passar aquele curso, eu sou capaz de crescer na minha profissão, eu sou capaz de atravessar essa situação difícil, de recomeçar na minha vida, de vencer esse vício. Você tem que acreditar em você. Mas pense, acreditar em o que você é em Cristo. O que você é, que ser humano incrível você é em Cristo Jesus e pelo poder de Deus na sua vida, porque Deus te fortalece para isso. Quando alguém acredita em nós, tudo se torna, parece que mais fácil para nós. Quando você vê o seu pai falando, você consegue. Quando você vê o teu esposo ou a tua esposa falando, você vai conseguir, você é capaz, você é uma pessoa incrível, que você não percebe isso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você ganha de fato mais forças para isso. Mas e quando ninguém mais acredita em você? E quando não há mais uma pessoa que acredita em você? Quantas pessoas que por causa disso tiram a sua própria vida? Pessoas que se matam, pessoas que acabam se suicidando. Interessante que quando essa pessoa está lá, morta ali, né, naquela situação, naquele caixão, está tendo aquele funeral, e ali há uma ministração, há pessoas que estão ali, pessoas começam a falar que vai sentir muito a falta daquela pessoa que se matou, que amava aquela pessoa, que aquela pessoa como pode, uma pessoa que a gente amava tanto, que a gente queria tanto perto de nós, sabe, a gente acredita que tinha um futuro brilhante, e
se essas palavras tivessem sido ditas quando aquela pessoa estava viva, provavelmente aquela pessoa não teria se matado. Mas aquela pessoa cometeu um erro de tirar a sua própria vida. Porque a força que ela tinha, para ela, era só quando alguém acreditava nela. E a pergunta que eu falo para você agora, que eu faço para você é: e quando ninguém mais acredita em você, o que é que você faz? Você precisa acreditar em si mesmo. Você tem que ser o primeiro a acreditar. E quando você acreditar, de fato, de verdade, os outros também acreditarão em você. Olha, todos os profetas da Bíblia, todos os homens bíblicos passaram por situações em que ninguém mais acreditava neles, tá? Eles estavam só. Mas existe alguém que acredita em você, e é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque Ele trouxe você a este mundo. Ele te dá respiração hoje, você está vivo, o sol nasceu para iluminar também a tua vida. Ele te deu mais um dia de vida. Você está vivo, você passou por situações difíceis na sua vida, você passou por doenças, você atravessou acidentes na sua vida, você escapou da morte. Por quê? Porque Ele te protegeu e guardou a sua vida até hoje. Então, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. E quando Deus tem um plano para a tua vida, olha, se Deus ele tem isso para a tua vida, você tem que acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar em você mesmo. E quando você acreditar, os outros também passarão a acreditar. Eu me lembrei de uma história. Eu não sei contar essa história perfeitamente, tá? Eu não sei contar perfeitamente. Mas eu sei que existia lá uma montanha muito difícil de subir, e que os bichos tentavam subir aquela montanha e os outros animais falavam: você não consegue porque é muito difícil, porque ninguém nunca conseguiu, porque tem um lugar escorregadio, tem um lugar que tem areia, tem um lugar que tem muito lodo, e você não vai conseguir subir isso porque é muito difícil, ninguém conseguiu. Não, eu vou conseguir. E aquele animal tentava conseguir e não subia aquilo. Claro que isso aqui é uma fábula, né? Mas a gente pode trazer uma moral dessa história, tá? Então, ninguém conseguia. Falava que ia conseguir, bom, aqueles animais começavam a falar, e então ele não conseguia. Até que chegou um macaquinho, tá? E eles falaram a mesma coisa, que ele não iria conseguir, porque era escorregadio, porque tinha areia, porque tinha buraco, porque era muito alto. E esse macaquinho só fazia assim com a cabeça, e ele começou a subir. E ele começou a subir, e ele escorregou, e ele se agarrou, e ele foi subindo, e ele foi subindo, e até que ele chegou no topo. E quando ele chega no topo, e foram perguntar para ele como ele conseguiu algo que ninguém havia conseguido, então perceberam que ele era surdo. Ele não podia ouvir quando alguém dizia: você não vai conseguir por causa do aquilo que é liso, porque aquele lugar tem um buraco, porque ali é escorregadio, porque isso é muito alto. Ele acreditou que ele conseguia subir. Você tem algo grande para fazer. Você precisa fechar os seus ouvidos para aquelas vozes que dizem que é difícil, que você não vai conseguir, que ninguém nunca fez isso. Eu acredito que foi assim que Santos Dumont conseguiu criar aquela máquina incrível que hoje levam pessoas de um continente ao outro, que faz com que uma pessoa vá de um país ao outro. Eu acredito que quando ele se quebrava todo e alguém falava: olha, você não vai conseguir, isso é loucura, ele fechava os seus ouvidos e ele continuava naquele projeto incrível que ele tinha, até que um dia ele conseguiu fazer com que algo mais pesado do que o ar pudesse voar. E eu quero ler uma palavra aqui com vocês, tá? Josué 14, versículo de número 10, que fala quando Caleb foi ali requerer uma terra em que havia gigantes, e ele queria tomar posse daquela terra. E aqui na Bíblia eu vejo a importância de você acreditar que você é capaz. Imagina você, numa idade de 85 anos, ainda acreditar que você pode fazer algo, como muitas pessoas acreditam. Ainda nós vemos aí pessoas
testemunhos na internet de pessoas que após os seus 70 anos de idade, com 80 anos de idade, fizeram coisas enormes, jamais imaginaram que iam fazer naquela idade. Mas você tem que acreditar em si mesmo. Então eu tenho aqui no versículo 10, tá? Josué 14:10, ele falando assim para Josué: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Bom, então, ele poderia se fazer de coitadinho, né, de vítima, como muitas pessoas fazem. Mas o versículo 11 ele diz: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, tanto para sair e tanto para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins, que são gigantes, não são anãozinho não, tá? Gigantes, estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Esta é a importância de você acreditar em você também. Caso contrário, nada acontecerá na sua vida. Então eu estou aqui para dizer que você consegue. Esqueça tudo, todas as palavras e tudo que foi negativo na tua vida de hoje para trás. E de agora em diante, cele os teus ouvidos e o teu coração e acredite que você consegue. Não dê ouvidos. Muitas vezes nós ouvimos coisas tão que nos entristecem. Não dê ouvidos a coisas que entristecem a sua vida, tá? Feche os teus ouvidos para essas coisas. Feche os teus olhos para essas coisas e prossiga o teu caminho, que você vai conseguir. Em nome de Jesus.